Estresse, medo, ansiedade. Como é que a gente entra em tudo isso? E o que tem a ver tudo isso? E como é que a gente consegue sair disso? Bem, eu tô aqui justamente para falar sobre esse ponto tão especial, sobre o ciclo vicioso do estresse e como que a gente tem possibilidade de sair desse ciclo. Eu sou Lara Silva e eu ajudo pessoas que estão cansadas da dor, do sofrimento, a virarem a página de uma maneira bem rápida, sem perder tempo e terem realmente uma vida mais leve, através das constelações familiares e do programa Viver Mais Leve. Se você chegou agora nesse canal, que tal se inscrever agora? Todo dia tem vídeo novo por aqui. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos, né? De repente pode ter alguém aí que está precisando justamente dessa informação e que vai ser muita contribuição para ela. Muito bem. Como que a gente entra nesse ciclo do estresse? Eu não sei como é que é para você, mas eu percebo que o ciclo do estresse ele é meio silencioso, sabe? Ele vai entrando devagarinho, a gente nem percebe. Eu vou até compartilhar com você aqui uma imagem que eu acho bem legal. Você já ouviu falar dessa história do sapo dentro da panela, né? Dizem, né? Diz a lenda aí, não sei, nunca fiz esse experimento, né? Para não judiar do bichinho, mas eu sei que diz o seguinte, que o sapo, ele não é que nem um mamífero, né, que regula, que mantém a temperatura normal do corpo, ele vai se adaptando à temperatura do ambiente. Então, se você pega um sapo e joga numa panela quente, fervendo, ele rapidinho, ele pula, lógico, a panela está fervendo, e aquilo lá não vai fazer bem para ele. No entanto, se você pega o mesmo sapo e coloca ele numa panela de água fria, e liga o fogo e vai esquentando bem devagarinho, bem lentamente. O sapo ele vai se adaptando à temperatura cada vez mais alta e ele não percebe que aquilo lá está fazendo mal para ele. E de repente a água pode estar fervendo e ele está lá dentro, ele morre e não consegue pular da água, ele não tem essa percepção da diferença, porque vai subindo essa temperatura muito aos poucos. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque é justamente esse o ponto do estresse, né? Então, às vezes, a gente começa a ficar estressado e a gente nem percebe como que o estresse da gente está consumindo, como que o estresse está criando problemas físicos, questões mentais aí, e a gente nem percebe que a gente está, como se diz, a água está fervendo, que a gente precisa pular, mas a gente não se toca, não percebe. E por que acontece o estresse, né? Por que o estresse acontece na vida da gente? Ora, todo mundo tem problemas, né? Então, é problema com a casa, é problema com os filhos, é problema no trabalho, é problema... Enfim, a sua semana, aí, se você pensar aí nos seus últimos 7 dias, nem tudo aconteceu do jeito como você gostaria, né? E cada vez que vem um aborrecimento, cada vez que vem uma frustração, cada vez que vem uma decepção, cada vez que vem alguma coisa que não funcionou da maneira como você gostaria que tivesse funcionado, o seu corpo vai ficando estressado. Aí você vai falar assim, não, mas é só a minha mente que está estressada. Mas eu vou te fazer um desafio. Tem jeito de você ficar preocupado com tudo isso que está acontecendo ao seu redor aí, todos os problemas que estão acontecendo na sua vida, e o seu corpo completamente relaxado, como se você estivesse tomando uma cervejinha na beira do mar? Não tem jeito, né? Normalmente, quando a gente fica preocupado, a primeira coisa que acontece é a gente ficar tenso, né? A nível muscular, você começa a perceber uma tensão no corpo. Mas já eu vou falar disso. Antes disso, eu quero perguntar para você, fazer um teste com você, para saber o quanto que tudo isso que está acontecendo tá influenciando no seu bem-estar, né? O que está acontecendo no seu corpo que talvez você, como aquele sapo que entrou na panela de água fria e que foi esquentando bem devagarinho com o estresse, não está percebendo o que está acontecendo com você. Então, eu vou pedir para você, aqui tem uma lista de problemas de saúde, né? E que pode ser uma lista que você tenha alguns desses problemas. Eu queria que você contasse quantos desses problemas você tem. Por exemplo, agitação mental, ansiedade, irritação, excesso de preocupação, alergias, problemas de estômago, estresse, dores, tensões musculares, depressão, problemas de intestino, sono ruim,
falta de memória, problemas respiratórios, falta de concentração. Aqui eu até perguntei aqui, é normal para você? Por que eu coloquei isso? Porque às vezes eu já atendi clientes que, por exemplo, tinha dor de cabeça desde sempre. Então, para ele considerava a dor de cabeça, tem enxaqueca, uma coisa normal. Ele nem considerava isso como problema de saúde. Mas não é normal, porque pode ser comum para você, pode ser frequente para você, mas normal não é, né? Então, eu gostaria que você trouxesse à tona essa percepção de quanto que o estresse pode estar fazendo, como que ele pode estar alterando aí o seu jeito de viver, a sua qualidade de vida. Então, conta aí quantos desses problemas que você percebe que você tem tido ultimamente, né? Isso. Agora, eu vou convidar você para. Então, isso é um exercício para você começar a ter uma percepção de quanto de estresse que você está sendo submetido e que você já está até acostumando, né? Aquele estresse do dia a dia que você nem percebe. Então, o que acontece? Quando a gente tem um problema e a vida da gente é cheia de questões, cheia de problemas, cheia de desafios mesmo, a gente vai ficando. Às vezes a gente tenta dormir, né? E a gente não consegue. Eu costumo dizer que tem um teste bem rápido para a gente saber se a gente é uma pessoa desapegada ou não. Tem pessoas que se gabam que não são apegadas a dinheiro, são desapegadas às questões materiais. Realmente, a dinheiro e questões materiais, elas realmente são desapegadas. Mas para você saber se um teste fácil, para você saber se é desapegado ou não, você, às vezes, não é apegado aos bens materiais, ao dinheiro, mas é apegado aos problemas com dinheiro, que é uma questão de apego da mesma forma e é tão nociva da mesma forma. Você quer ver quando você tem um problema, né? Seja ele na área financeira, ou seja ele em outra área, você consegue desapegar desse problema de uma tal maneira que você consiga ter uma boa noite de sono, né? Quão desapegado você é dos seus problemas, sejam eles questões financeiras, que é um problema que hoje em dia tem pego muita gente, né, de uma maneira muito desagradável, ou problemas de saúde, problemas de família, enfim, você consegue ter uma boa noite de sono, apesar dos problemas, você consegue desapegar desses problemas, pelo menos para você dormir, né? Então a questão é essa. E tem jeito da gente estar cheio de problemas e apegado a esses problemas, apegado a pensar nesses problemas e com o corpo completamente relaxado? Não sei você, mas para mim é impossível ficar preocupada com alguma coisa e ficar com o corpo relaxado. Normalmente o que acontece, pelo menos comigo, é uma grande contração muscular. Você não percebe, às vezes eu não percebo, mas de repente eu tô mordendo aqui a mandíbula e aí dá aquela dor de ATM, né, que os dentistas tratam, que contrai a mandíbula, às vezes contrai aqui o pescoço, os músculos da cabeça, dá aquela dor de cabeça, aquela tensão muscular no pescoço, no ombro, ou contrai mais as costas e tem tensões nas costas, inclusive com dores. É muito comum, então, quando a gente está preocupado, quando a mente está tensa, nervosa, preocupada, a gente começar a ter dores, né? Até aquela contração, porque a mente fica acelerada. Eu costumo exemplificar dessa forma. Parece aquela brincadeira que a gente faz com os dominós, né? Aquela fileirinha de dominós que um dominó vai derrubando o outro. Então, começa com os conflitos, os problemas do dia a dia, né, que desencadeiam um estresse na gente tão grande que a mente acelera. O que é uma mente acelerada? É quando parece que um pensamento atropela o outro. Já aconteceu com você? Você fica tão assim, absorto nos seus próprios pensamentos, você fica tão assim, vivendo nos próprios pensamentos, que às vezes esquece onde colocou a chave, esquece onde colocou o carro, esquece de pagar uma conta, aí você começa a ficar esquecido, você acha que até que você está com falta de memória, né? Você acha que está com falta de memória, está com falta de concentração, começa a estudar, vai estudar, lê um parágrafo, no final do parágrafo você pergunta assim, uai, o que eu li no começo mesmo, que eu não estou nem lembrando? O que é isso? Isso é uma agitação mental, é que a mente está muito acelerada, está muito preocupada, é como se a mente estivesse o tempo todo pensando aqui a nível dos seus problemas, o que está te incomodando, o que está pegando para você,
né? Então a gente começa com a agitação mental. Quando começa com a agitação mental, não tem jeito. Como eu falei antes, quando a gente está preocupado, está tenso, está nervoso com alguma coisa, não tem jeito da gente ficar relaxado como se estivesse tomando uma cervejinha na beira da praia, né? Os músculos todos ficam tensionados e quando a tensão é persistente, um dia de tensão muscular não mata ninguém, mas um dia, depois uma semana, um mês, um ano, 10 anos, tem gente que está aí num processo crônico de estresse que está como aquele sapo, né? Que está na panela de água quente já faz um tempão e não sabe nem como é que está aguentando, como é que está resistindo. Ele já se acostumou ao mal-estar. Então, essa tensão muscular, quando ela é frequente, né, acaba gerando dores. Imagina você, assim, mantendo o teu braço para cima. Se for 1 minuto, ok. Se for 1 hora, já vai começar a incomodar bem. Se for 10 horas, você já não aguenta mais de dor no braço. No final das contas, você já está cheio de dor no braço. Agora, como eu falei, você mantém uma tensão muscular aqui na ATM, você mantém no pescoço. Então, você acaba começando a desenvolver dores pelo corpo. Tem gente até que tem fibromialgia, né? Que é dor para tudo quanto é lado, né? E aí, o que acontece? Uma pessoa com dor, na hora que ela vai dormir, ela consegue dormir bem? Não, não consegue, né? Porque ela vira de um lado, dói, vira de outro, dói. Agora, mesmo que ela, ainda que ela não tenha dor, se você tem um problema que tá te incomodando pra caramba, aquilo lá não sai da sua cabeça, na hora de dormir, você consegue desapegar do problema? Você não consegue. Às vezes você até dorme, que às vezes você está cansado fisicamente, o corpo apaga, mas a mente parece que continua trabalhando, você acorda cansado. Então, às vezes, ou não dorme de jeito nenhum, ou dorme, mas acorda cansado. O sono não é relaxante, não é gostoso, né? E aí, quando você começa nesse ciclo aqui de dor, de dormir mal, de tensão muscular, enfim, de agitação mental que não para, aí começam os outros probleminhas de saúde. Cada pessoa tem um órgão mais sensível, né? Eu não sei se você já percebeu isso em você, mas tem gente, por exemplo, que o órgão mais sensível é o estômago. Ela começa a ficar preocupada com alguém, já começa a doer o estômago, né? Tem gente que o órgão mais sensível é o intestino. Começa a se preocupar com alguma coisa, o intestino solta ou ele prende, né? Aí começa a haver aquele desarranjo. Pode ter pessoas também que têm problemas respiratórios, por exemplo, um ataque de asma depois de um momento muito estressante, muito preocupante, muito nervoso, muito tenso, ou vários outros tipos de problemas respiratórios, né? E aí começa a desencadear as alergias, e aí fica um passo, fica muito fácil. Imagina, uma pessoa com dor, que não dorme, que não descansa, que tá sempre tenso e a cabeça muito agitado, um dia vai lá, mas um mês, um ano, aí a pessoa começa a entrar no estado de ansiedade crônica, né? Porque quando a gente pensa nos problemas e a gente começa a pensar os problemas que podem dar errado no futuro, né? A gente começa a achar que isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, e a gente quer ficar controlando tudo, né? Aí a gente entra no ciclo do medo, né? Aquilo que eu comentei no começo, o que o medo tem a ver com o estresse? É que, na verdade, a gente fica com medo das coisas darem errado e a gente quer controlar tudo para tudo dar certo, e aí parece que nada dá certo, e aí a gente vai ficando com mais medo. Então, normalmente, a ansiedade, ela tem muito a ver com essa percepção de futuro, essa projeção de futuro, mas sempre uma projeção trágica, que vai dar tudo errado. Então, a gente fica muito ansioso, né? Ou, se não, a pessoa faz a projeção para o passado, né? E traz aquelas lembranças, aquelas memórias, aqueles dramas, aqueles traumas que ela viveu no passado e ela não consegue se desapegar daquilo. Às vezes é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou tão desapegada dos meios materiais, sou tão desapegada do dinheiro, mas é uma pessoa extremamente apegada às dores do passado, às tristezas, aos dramas. Às vezes são dores que às vezes tá tão guardada, porque elas são tão doloridas que a gente leva para o inconsciente da gente. Deixa lá guardadinha e aí a gente chora e nem sabe por quê, né? Então tem tudo isso. E aí você vai falar assim, não, mas tem a ver com a química cerebral. Claro que tem. Eu sou farmacêutica, né? Eu fiz doutorado, inclusive, nessa área dos medicamentos. Eu te digo que realmente um corpo desequilibrado desequilibra toda a química do corpo, né? Antes a ciência só estudava a química das doenças,
né? Graças a Deus, hoje em dia, a ciência está começando a estudar a química das coisas boas, né? Tem inclusive uma psicologia, a parte da psicologia, a neurociência que está estudando essa química das coisas boas, tem a psicologia positiva que está estudando como que funcionam os sentimentos bons dentro da gente. Então, a gente está começando a perceber que se tem uma química que leva a gente para o menos, tem uma química corporal, uma bioquímica corporal, uma série de neurotransmissores que também levam a gente para o mais, né? Mas o fato é que na hora que a gente entra nesse ciclo do estresse, e aí quanto mais estresse você tem, e se você já tem um problema orgânico lá, com ansiedade, com depressão, nossa, se você entra nesse ciclo de estresse, não tem jeito, vai piorar com certeza. Vai ficando cada vez pior e vai ficando cada vez mais difícil sair desse ciclo. É como se a gente pegasse todos esses problemas aqui que estão incomodando a gente e a gente carregasse eles com a gente o tempo todo. Né? Como essa mulher está carregando esse peso enorme o tempo todo. Então, não importa o que você está fazendo, parece que o peso dos problemas do passado, os problemas do futuro, tudo vem com você e a cabeça cada vez mais agitada, mais acelerada. E aí, quando a gente chega nesse nível, a gente fala que a gente fica com o copo cheio, né? E que para derramar a água desse copo, basta meia gota, basta uma gota. Então, às vezes, você está trabalhando com uma pessoa que já chegou nesse nível de estresse, e aí você fala uma coisa para ela nada a ver, e ela já sai gritando, sai berrando, é super mal educada, é desagradável, até mesmo você, já aconteceu com você, de assim, você brigar com pessoas que você não queria brigar, você falar coisas que você não queria falar, porque a pessoa, como se diz, ela dá um estímulo tão pequenininho, mas o seu copo estava tão cheio, já estava transbordando, que aquele estímulo pequenininho foi suficiente para o copo transbordar e você não conseguir segurar aquela emoção, aquela tensão, aquele desgaste emocional, e aí transborda, e aí o que acontece? Aumenta os problemas, porque uma pessoa que não dorme direito, que não está conseguindo relaxar o corpo está sempre tensionado, está cheio de dores, não tem jeito a pessoa ficar uma pessoa sem irritação, a pessoa está sempre irritada, nervosa, tensa, às vezes está mal-humorada, né? Aí fica muito difícil sair desse estresse. E tem condições de sair do estresse? Tem, né? Na verdade, uma das possibilidades, é claro, se você entra no ciclo, né, nesse ciclo de adoecimento que o estresse provoca, existem os medicamentos, que é uma proposta interessante, porque tem um medicamento para cada coisa. Então, você vai tomar um medicamento para um analgésico para as dores, um relaxante muscular para as tensões musculares, você vai tomar, por exemplo, um benzodiazepínico para insônia, tem os medicamentos para o estômago, os medicamentos para o intestino, medicamento para alergia, para depressão, para ansiedade, tem medicamento para tudo. Mas o que eu tenho percebido é que existem outras abordagens também que são significativas, que fazem muito efeito, especialmente nos meus clientes. Como eu falei para você, eu trabalho com o programa Viver Mais Leve, que eu trabalho em vários níveis, e eu vou te ajudar a entender como que essas habilidades podem te ajudar. Basicamente, o que a gente precisa fazer, né? O que está matando aqui? Por que a gente fica nesse ciclo e não consegue sair? Porque a gente não consegue abrir mão desse peso, né? A gente não consegue se desapegar disso, né? Eu lembro até que tem uma parábola na Bíblia, uma história na Bíblia, que é mais fácil um rico entrar no céu do que um camelo. É mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí as pessoas acham que é uma agulhinha normal, né? E na verdade o buraco da agulha era só uma fenda, uma pequena passagem que servia só para passar uma pessoa por vez, que existia nas muralhas das cidades, né? Porque as muralhas das cidades eram fechadas assim que dava-se o pôr do sol, né, para garantir a segurança da cidade, para não ter nenhum ataque noturno. Mas sempre tinha um atrasadinho que tinha ficado para fora, ou alguém que estava dentro que precisava sair à noite, e aí eles fizeram os buracos da agulha, que eram pequenas
portas, né, que ficavam nas muralhas, mas que dava para passar uma pessoa por vez, ou seja, um exército não passaria por ali, não teria tanto problema. Só que aí as pessoas usavam os camelos como meio de transporte de mercadorias. Então você imagina, o camelo já é bem maior que a gente, ele já é bem mais largo. E imagina um camelo cheio de mercadorias, né? Como essa mulher aqui, carregando um peso enorme, né? Imagina, era impossível um camelo passar no buraco da agulha sem ser descarregado. E mesmo que ele passasse descarregado, o camelo precisava se ajoelhar para dar altura para ele conseguir passar no buraco da agulha. Era possível? Era. Desde que ele se desapegasse, descarregasse. Então, acho que essa é a ideia que a passagem bíblica está mostrando para a gente, que a gente precisa desapegar. E você, até quando você está disponível a ficar apegado aos seus problemas e ficar denunciando e ficar apenas para validar a ideia de que a culpa de todos esses problemas é das outras pessoas, né? Até quando você está disponível a carregar esse peso, né? Esse peso o tempo todo, apenas para validar a ideia que você está no controle de tudo, que é que você que vai resolver tudo, que você tem que fazer tudo sozinho. Você realmente está disponível a carregar esse peso? Será que carregar esse peso está trazendo algum resultado para você? Até quando você está disponível a carregar esse peso? Como eu falei, existe a possibilidade dos medicamentos para tratar o efeito de você carregar esse peso o tempo todo? Tem, mas você está realmente disponível a continuar carregando esse peso? Até quando? Né? Então, a ideia, tem uma imagem que eu gosto muito, mindful, né? Esse aqui é uma referência a uma técnica que existe de meditação chamada mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação que o objetivo é o objetivo que a gente precisa, é o objetivo maior, né? Que ajuda a gente a sair desse ciclo do estresse. É justamente essa mulher aqui, a cabeça dela, ela fica mais ou menos assim, ó. O tempo todo tá carregando todos os problemas. Mentalmente, ali ela tá entendendo, capitulando, imaginando o que pode ser, o que pode não ser, o que ela pode fazer agora, o que não pode. Sabe aquela agitação mental, aquela aceleração mental? E isso desgasta o corpo, causando todos os tipos de problemas físicos, não tem jeito, né? E o ideal para a gente superar o estresse é justamente a gente ter com a mente plena. Aqui você tem uma mente cheia, né? Que é o que quer dizer aqui em inglês. Mente cheia. E aqui, desse outro lado, a gente tem uma mente plena, ou seja, é uma mente que está aqui e agora, que abre mão, né, se desapega dos problemas do passado, se desapega das possibilidades de tragédia do futuro e vive o presente plenamente. Uma possibilidade que você pode usar para trazer essa mente para o presente é justamente a meditação, né? Tem uma em específica que chama-se mindfulness, que chama-se atenção plena. E é muito legal fazer meditação. Eu, particularmente, eu gosto mais da yoga, né? Eu pratico yoga desde 2007, então já faz muitos anos e não pretendo parar nunca de praticar yoga, porque além dela me ajudar com a mente plena, ela ajuda no tônus muscular, ela ajuda na flexibilidade do corpo, então ela me ajuda a manter a mente e o corpo saudáveis, né? Mas existem várias técnicas de meditação. Eu mesma gosto muito de fazer meditações guiadas, né? Então aqui no canal eu vou até disponibilizar algumas meditações guiadas, eu disponibilizei uma aí, que está lá na playlist do medo, que é constante do ser grandioso que você é, mas pretendo fazer outras meditações guiadas para você começar a trazer sua mente para o presente. É uma forma também. E dentro do Viver Mais Leve, eu trabalho com várias abordagens, porque como que eu faço? O ideal, o que acontece? O problema da gente não são os problemas que acontecem em volta da gente, porque quando eu trabalhava com acupuntura, eu sou uma farmacêutica especializada em acupuntura e farmácia homeopática. Então, eu atendia os meus clientes que estavam com dor, com ansiedade, com todos esses problemas aqui com a acupuntura. E realmente é maravilhosa a acupuntura, porque a acupuntura, ela traz a sua mente para o estado de mente plena muito rápido.
né? Uma questão assim de 15 minutos, de meia hora, você, nossa, é muito gostoso. Você fica completamente relaxado, completamente presente, e ao mesmo tempo que ela estabiliza a mente, ela consegue também equilibrar o corpo. Então, todas as substâncias que ficam desequilibradas no corpo por conta desse processo de estresse, com uma sessão de acupuntura, nossa, é incrível, porque a gente começa a barrar o problema, esses problemas físicos, né, através da agitação mental. Eu sou farmacêutica, eu te digo que não existe medicamento para tratar a agitação mental. Existe medicamento para te deixar mais lento, né, que é por exemplo, que a gente brinca que é o sossega-leão, ou um diazepam, ou um medicamento que te acalma, um calmante, né? Mas só que o calmante, às vezes você vai dirigir, você fica meio lerdo. A acupuntura não, ela não deixa ninguém lerda. Ela deixa a pessoa com a mente centrada, a mente aqui e agora, presente, né? Então ela diminui consideravelmente a agitação mental. Quando diminui a agitação mental, já diminui as tensões musculares. Diminuindo as tensões musculares, diminui as dores. E fora que a acupuntura também tem efeito direto nas tensões musculares, efeito direto nas dores, na insônia, nos problemas do trato gastrointestinal, problemas respiratórios e todos esses outros aqui, a acupuntura pode ter um efeito muito bacana. Só que a acupuntura, ela não tem um efeito na sua forma de lidar com os problemas. Porque o que acontece? O que faz a gente adoecer, ficar nervoso, preocupado, tenso, irritado, com aquela sensação de mal-estar, são os problemas do dia a dia, né? E os problemas do passado, os problemas do futuro que a gente está imaginando. Então, dependendo da forma como você lida com essas questões práticas do dia a dia, a gente faz a acupuntura, aí você continua com o mesmo jeito de pensar, de repente você está como o sapo, literalmente começa a aumentar o estresse bem devagarinho. Eu sempre instruo os meus clientes que querem fazer só acupuntura a perceberem quando o estresse começa a subir. Você sabe como é que você sabe quando que o estresse está começando a subir? Depois de você tá no estado de bem-estar, de tranquilidade, quando você começar a dormir mal, quando você começar a ficar irritado, quando você começar a ficar nervosinho, quando você começar a ficar meio precipitado para tomar suas decisões. Então, é o momento de fazer o corpo voltar para o estado normal. A acupuntura, só para você entender, enquanto o medicamento ele funciona, porque ele tem que imitar alguma substância do seu corpo, como por exemplo um analgésico, um ansiolítico, um antidepressivo, se ele está imitando alguma coisa, é porque aquela coisa já existe dentro do seu corpo, né? Então a acupuntura veio e os chineses tiveram uma sacada incrível, né? Eles perceberam que o corpo é algo maravilhoso, é algo incrível e que se você der o estímulo certo, no lugar certo, ele faz a coisa certa. Então eles descobriram os pontinhos de acupuntura, né? Que é como se fosse o botão certo para o corpo ter um sinal de produzir o remédio certo na dose certa para você. Seria uma forma bem simplista de explicar o efeito da acupuntura, mas é uma forma fácil de entender. Então, a acupuntura dá para trabalhar essas questões? Dá. E é gostoso porque você sempre vai para trabalhar, por exemplo, às vezes é a ansiedade ou a depressão, mas aí melhora a dor, melhora a insônia, melhora o estresse, melhora a agitação mental, melhora o humor. Então, a acupuntura sempre tem efeitos múltiplos, né? Então é maravilhoso. Mas se você continua lidando com os conflitos e com os problemas da mesma forma, você continua estressado. E foi por isso que eu acabei criando o Viver Mais Leve, né? Porque eu percebi que a pessoa às vezes carregava consigo o passado, um passado muito pesado, né? Ou as preocupações do futuro, ou os dois, né? Mas dificilmente ela estava aqui na linha do presente. E ela usa a imaginação dela, mas ela usa a imaginação dela para recontar o passado, escolhendo só aquelas porções do passado que são as mais tristes, as mais desgostosas, as mais desagradáveis. E ela escolhe também a imaginação dela, usar a imaginação dela para criar possíveis tragédias no futuro, né? Um filho atrasa, você já pensa que aconteceu um acidente, você já pensa que aconteceu alguma coisa ruim, enfim. Então, como seria se fosse possível ajudar essa pessoa a mudar o jeito que ela usa
essa ferramenta fantástica que ela tem, que é a imaginação. Como seria se eu ajudasse essa pessoa a usar a imaginação dela, aliada com a intenção de ter bem-estar, né? Ajudando ela a olhar para o passado, mas não no sentido de entender o passado, né? Quando a pessoa vem para mim, ela percebe que ela quer entender o passado, que ela quer conversar, que ela quer falar, eu sempre recomendo que ela procure um psicólogo, porque o psicólogo, ele é o profissional que ele está, assim, preparado para ajudar a compreender, elaborar, dar explicações, compreender minuciosamente o passado. Dentro do Viver Mais Leve, eu não trabalho com essa linha, né? O meu objetivo do Viver Mais Leve, com relação ao passado, é entender o seguinte, que o passado não dá para ser mudado, mas dá para você ressignificar o passado, ou seja, dá para você perceber o passado de um jeito diferente, né? Então, existem técnicas que são muito rápidas, né? Que a gente pode visitar o passado rapidamente e transformar a tua percepção dele. Teve um caso de uma pessoa que eu atendi e ela tinha sofrido abuso sexual na infância. Todas as vezes que ela lembrava, era uma sensação muito pesada. E depois da sessão que a gente fez, né, que foi uma sessão só, no caso dela, ela lembrava de tudo que tinha acontecido no passado, mas ela lembrava sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquela tristeza, né? Então é isso que é ressignificar o passado. Você não vai esquecer dele, mas você vai lembrar dele de uma forma mais neutra, vamos dizer assim. E como seria, ao invés de você criar tragédias para o futuro, e que você tem que estar o tempo todo aqui controlando isso e aquilo para que aquela tragédia não aconteça, como seria você usar a sua imaginação com o poder da intenção de estar bem, de bem-estar, para você gerar novas escolhas, né? Então, tem ferramentas dentro do Viver Mais Leve que eu utilizo, que é justamente para você acessar esse poder de gerar novas escolhas, porque às vezes é difícil para a gente abrir mão de um sonho, né? A gente teve um sonho uma vida inteira, perseguiu aquele sonho a vida inteira e de repente a gente se frustra porque aquele sonho não pôde ser realizado. Só que às vezes a gente não percebe que aquele sonho não é nem tão importante mais para a gente, e a gente está, porque eu queria que fulano de tal fosse assim, eu queria que o ciclano fosse assim, eu queria que meu casamento não tivesse terminado, eu queria ter ficado naquele emprego. Às vezes tem uma oportunidade tão melhor para você aqui agora e você não está nem percebendo. Então, como seria acessar a sua imaginação para acessar essa intuição também, que eu sei que você tem, que todos nós temos, né? Acessar a intuição para levar você por caminhos mais fáceis, mais leves, mais alegres, né? Para te encaminhar para novas escolhas. Mesmo porque e tem um outro ponto também que eu trabalho dentro do Viver Mais Leve, você não está sozinho, né? Existe um planeta inteiro, existem outras pessoas, existem as pessoas da sua família, né? E aí essa questão com a sua família, eu trato sempre com a constelação familiar, que é uma técnica maravilhosa, e eu amo trabalhar com a palavra amor. O meu trabalho ele sempre tem essa coisa da amorosidade muito grande, que a constelação familiar trouxe para mim. Se eu fosse resumir a constelação familiar em uma palavra, seria amor. Na verdade, o que ela faz é te religar com essa amorosidade, né? Que transforma, que expande, que traz alegria não só para você, mas para outras pessoas, né? Então, é esse o propósito. E aí, só para você conhecer algumas das abordagens que eu uso dentro do Viver Mais Leve para ajudar a pessoa a fazer tudo isso e viver aqui, ó, na linha do presente, né? Então, além da acupuntura, né, que tem a acupuntura convencional e a acupuntura digital, que inclusive dá para fazer online, não sei se você conhece, mas é bem legal. Tem as barras de axis, né, que ajuda a também aliviar a mente. Se você precisar de aliviar a mente rapidinho, você procura uma pessoa que faça as barras, corre as barras em você.
é uma delícia. Você, com as barras de Axis, você entra em níveis como se estivesse dormindo e sonhando, mas você entra nesse nível acordado. Então é muito gostoso. Tem o Reiki, tem outras abordagens vibracionais que eu uso dentro da sessão do Viver Mais Leve. O que eu estou querendo dizer? É que, na verdade, como eu tenho várias ferramentas, eu uso todas elas para trazer o resultado da pessoa. Por isso que se chama Viver Mais Leve. O objetivo é a pessoa viver mais leve, é que a sessão seja extremamente, tenha resultados práticos, profundos, duradouros e rápidos, né? Então, quando a pessoa traz a demanda dela, eu, ao invés de ficar assim, você precisa fazer uma sessão disso, uma sessão daquilo outro, não, vamos ser práticos. A gente faz uma sessão do Viver Mais Leve, dentro da sessão do Viver Mais Leve, eu vou usar todas as ferramentas que forem necessárias. Aqui eu coloquei algumas das ferramentas que eu mais trabalho, mas existem outras também, né? Para você criar um futuro, usar a tua imaginação para criar um futuro grandioso, incrível, bacana para você, a gente usa duas ferramentas que eu adoro, o coach e a sessão de reflexos. A sessão de reflexos, ela tem essa pegada de olhar para o futuro, mas de uma maneira mais energética, de uma maneira assim, de colocar você mais conectado com a tua intuição, para você ter ações mais assertivas, guiadas pela sabedoria da sua intuição. Como é que seria isso, hein? Acho que seria bom. E também, para trabalhar o passado, a gente tem o Theta Healing, o acesso aos registros acásticos, a PNL, a EFT, a constelação familiar, que é maravilhosa, super amorosa. E para trazer você para mais presença, né? Você tem a meditação guiada, que eu adoro fazer também, é muito gostoso. Tem os florais de Bach, que ajuda a você a trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos. Tem a MF Express, que vai ajudar você no teu equilíbrio eletromagnético, é muito gostoso, porque a MF, ela ajuda você a ficar cada vez mais conectado com o ser grandioso que você é, cada vez mais centrado, para você ficar, como eu falei, você acessa a imaginação, a intenção e a intuição que você já tem, mas de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais assertiva. É sempre esse o propósito do Viver Mais Leve, né? E fora os processos de expansão de consciência, que são vários processos e que são maravilhosos para você. Não é um processo, o Viver Mais Leve, não se trata de você vir para uma sessão do Viver Mais Leve e a gente ficar procurando aqui o seu defeito, o erro. Não é isso. Na verdade, dentro do Viver Mais Leve, a gente olha para aquilo que você deseja na sua vida, né? A gente pode olhar para o futuro, para ver o que você quer construir no futuro, e, na verdade, a gente vai alinhar você, e se você estiver disponível a se transformar, a mudar, a se desapegar, né, de pontos de vistas que não estão funcionando mais, das mentiras que você contou para você mesmo. Por exemplo, às vezes você fala, mas que mentira? Por exemplo, você pode contar a mentira que você não tem valor, que você não é importante, que o que você pensa não vale nada, que o que você sente tanto faz, né? São mentiras que a gente conta para a gente mesmo e a gente acredita, né? Mas que fazem muito mal para a gente e que nos desconectam dessa amorosidade, nos desconectam das outras pessoas. Então, dentro do Viver Mais Leve, a proposta é trabalhar tudo isso. Mas se você, de repente, não quer fazer essa opção do Viver Mais Leve, o grande segredo de tudo isso é trazer a sua mente para o presente. Né? Você tá presente, você tá centrada, ou seja, você trazer essa conexão, esse bem-estar entre coração e mente, fazer as pazes entre o coração e a sua mente, e usar com parcimônia, com inteligência, com alegria, a sua imaginação, aliada à sua intenção e à sua intuição, né, para gerar uma vida cada vez mais abundante, mais alegre. Então é isso era esse o recado que eu queria dar para você. Estou muito feliz de você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações, que sempre tem vídeo novo por aqui. E compartilha com os amigos, né? É sempre bom a gente compartilhar algo que a gente percebe que pode ser mais contribuição para eles. Então, gratidão. E se você quiser saber mais sobre o Viver Mais Leve, entra aí no meu site, larasilva.com.br, sobre a constelação familiar, e tem lá outros trabalhos que eu faço também. Tá bom? Um grande abraço.